calado. Os flashes da fama estão me cegando. Então tá, vamos começar, né? Boa noite, mi gente! Eu sempre gosto de falar boa noite, mi gente. Então, gente, o tema que eu escolhi para hoje foi recuperando o controle. Ele vai ser mais ou menos uma continuidade do que a Bárbara falou no treinamento passado, né? Vai ser continuando. Eu escolhi esse tema, assim, o que eu vou falar aqui não vai ser muita novidade para vocês. Tudo que eu vou falar aqui, nós já escutamos e estamos escutando do nosso mentor José Benjamin Pérez. E o que eu vou fazer aqui é só colocar de forma mais didática. Esse treinamento eu assisti ele do Giovanni Perotti. E quando eu vi ele assim, dessa forma que ele mostrou assim, e eu vi com essa clareza, eu quis compartilhar com vocês. Eu pensei, eu tenho que compartilhar com os meus amigos empresários, sim! Porque eu achei bem interessante, é algo que abre assim a nossa visão, apesar que vocês vão ver que são coisas que nós já escutamos, inclusive eu vou ler aqui uns 2 trechos do que eu peguei do treinamento, mas que eu encontrei aqui. Deus me guiou para isso hoje. Então, bora lá. Recuperando o controle. Então, nós temos que recuperar o controle de quê? Nós temos que recuperar o controle da nossa empresa. E aqui nós temos muitas empresas, né? Aqui cada um de nós somos a nossa empresa. Então, nós temos que recuperar o controle de nós mesmos. Aí vocês me perguntam, então, Adriana, nós vivemos descontrolados? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Tem algo que nos controla que às vezes a gente não percebe, ou a maioria das vezes a gente não percebe. Então, eu coloquei aqui um guia, né, que é para não fugir, né, do assunto. E para que nós sejamos um líder, como nosso amigo empresário Ademir Barros já falou aqui, o que é um líder, né? Para que nós sejamos um líder eficiente, a primeira coisa que nós temos que liderar somos nós mesmos. Porque não tem como eu liderar uma equipe, uma empresa, outras pessoas, se eu não lidero a mim mesmo. E um líder, né? O que é um líder? Também, como o nosso empresário Ademir falou na apresentação, o líder é uma pessoa que não é uma pessoa que fala, é uma pessoa que faz. Um líder é uma pessoa que está em constantemente ela está fazendo. Então, o líder é uma pessoa que faz, sempre faz, em vez de falar. Então, o que acontece com todas essas ações que ele toma? Com essas ações que ele toma, que ele faz na sua vida, não para se mostrar para outros, ele acaba sendo uma inspiração. E quando ele vira essa inspiração, as pessoas querem segui-lo e querem ser como ele, ou em todas as áreas da sua vida, ou em algumas áreas, né? Às vezes tem uma pessoa que é um ótimo pai, então, ou uma ótima mãe. Aí eu vejo esse exemplo, eu também quero para mim. E tem pessoas que é bom em quase tudo, né? A gente não chegou a ser perfeito ainda, né? Mas a gente tem a capacidade de melhorar muito. Então, como a Eunice falou aqui, todos nós somos um líder. Já somos um líder. E para que nós sejamos um líder, nós temos que descobrir um poder que nós temos. Porque nós já viemos com esse poder, já desde quando Deus nos criou. E que poder é esse? Esse poder são as emoções. Mas como assim as emoções? São as emoções, é o que a gente sente lá dentro do nosso coração, é o que realmente a gente é, não é o que a gente mostra
ou quer que as pessoas acreditem que a gente seja, ou a gente mesmo quer acreditar que é. É o que a gente realmente é lá dentro. Então, as emoções, elas sempre vêm junto com os nossos pensamentos. Às vezes, uma pessoa faz uma coisa pra gente, né? E a gente começa a pensar. Aí a gente está tranquilo, mas a gente começa a pensar. E se essa pessoa tivesse falado isso com essa intenção, mas ela quis dizer isso, mas e ela fez assim, ela me ofendeu. E ela veio com essa palavra assim, porque é isso, assim, assim. Aí depois você está o quê? Com raiva. Com raiva da pessoa, por causa dos pensamentos, porque os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos. Então, aqui todos nós estamos muito bem de conhecimento, né? Se eu perguntar aqui para cada um aqui o que são os fatores de transferência, todo mundo vai saber me responder, né? A maioria, se não for todo mundo, mas quase todo mundo vai saber me dizer o que são os fatores de transferência. Se eu me perguntar quem são os líderes da companhia, a maioria também vai, acho que todos vão saber me dizer quem são os fundadores da companhia. Mas com relação às nossas emoções, a gente tem, né, que se conhecer. Nós temos que nos autoconhecer. E temos que usar essas emoções ao nosso favor. Vou pedir para vocês fazerem uma coisa agora. Todo mundo pensa em uma coisa negativa. Uma coisa assim, bem negativa. Pensa. Bora lá. Todo mundo pensando? Pensaram? Tô vendo cara de gente que não está pensando. Só pensa. Conseguiram? Todo mundo conseguiu pensar em uma coisa negativa? Quem conseguiu pensar, levanta a mão. Bora lá, todo mundo pensa em uma coisa negativa. Isso. Agora pensem em uma coisa positiva, bem legal, bem alto astral. Vai, pensem. Não precisa falar, é só pensar. Pensaram? Todo mundo pensou? Sim? Todo mundo conseguiu passar do pensamento negativo para o pensamento positivo? Sim. Sim ou não? Tiveram dificuldade de passar do negativo para o positivo? Todo mundo conseguiu, né? Sim. Isso significa que nós temos o controle dos nossos pensamentos e em qualquer circunstância em que nós estejamos, qualquer circunstância, a gente pode mudar esse pensamento negativo para um pensamento positivo. Ontem a gente foi comemorar o Dia das Professoras, né? E saímos e acabou que a gente encontrou, na verdade ela nos encontrou, né? Uma amiga de infância, a Suiane, que a maioria do pessoal que conhece, a Suiane, morava lá do lado da mamãe. E ela foi contando a vida dela. Então, ela passou por umas situações que a gente olha assim, não tem condições. Não tem condições de uma pessoa pensar positivo numa situação dessa. Mas ela conseguiu pensar positivo. Numas situações que ela passou assim, que a gente diz, não, eu já tinha morrido já. E ela conseguiu pensar positivo. Então, assim, não importa pode ser qualquer situação, a gente consegue pensar, sair do negativo e pensar o positivo. Mas, então, o que acontece? Por que às vezes eu quero pensar positivo e penso negativo? Eu quero pensar positivo e penso negativo. Eu quero pensar, quando eu vejo, já estou pensando negativo. Meu Deus, por quê? Porque a gente não, vamos falar, as pessoas têm o hábito de ser negativo. O hábito de ser negativo. Anotando para fazer a palestra, também fui fazer umas pesquisas e eu descobri que para cada um pensamento positivo, tem 7 pensamentos negativos. Então, é muito mais fácil ser negativo, né? Que eu não faço força, já é natural. Agora, para ser positivo, eu tenho que gastar energia, eu tenho que fazer um esforço, e mediante aquele esforço que eu estou fazendo, eu vou
vou mandar mensagens, né, para o meu subconsciente, e aí, depois de um tempo fazendo aquele esforço, é que meu subconsciente vai entender que eu vou passar a ser positiva. Mas se eu sempre, quando vem o pensamento negativo, eu caio para o pensamento negativo. Caio. Então, o que acontece? Primeiro, antes de eu chegar aqui, eu vou falar o que é um hábito. Um hábito é uma força superior a nós que não deixa a gente ser quem a gente quer ser. Porque esse hábito, ele é construído na gente desde quando a gente nasce. Desde quando a gente nasce, esse hábito vai sendo construído e também pela natureza humana, né? Mesmo, isso, pela sociedade e pela natureza humana, porque aqui nesse sistema humano, né, depois que saiu lá do Jardim do Éden, aí tem essas coisas, né, que não são tão agradáveis assim. Então, o hábito, ele sempre puxa a gente para fazer uma coisa que a gente... uma coisa que já está gravada já no nosso subconsciente. Então, é uma força invisível que faz com que a gente não seja aquilo que a gente queira ser. E o nosso subconsciente, né, o pessoal chama subconsciente, mas eu digo que é a alma, o subconsciente, né, que lá está o poder de tudo. Então, o nosso subconsciente, alma ou coração, ele é fazedor. Tudo que a gente faz é porque está no subconsciente. E tudo que a gente não faz é porque não está no subconsciente. Ou seja, não está no coração, não está na alma. Então, se eu observar minhas ações, o que eu faço ou o que eu não faço, significa que o que eu faço está no meu coração, no meu subconsciente, na minha alma. E o que eu não faço é porque não está no meu coração, no meu subconsciente e nem na minha alma. Porque a mente fala, mas o subconsciente faz. Então, tem pessoas que falam, mas não fazem. Então, significa que aquilo não está dentro delas. Vindo aqui para os pensamentos e os sentimentos, nas leis do universo, né, que é a lei da gravidade, né, a lei de Pareto, todas essas leis, nas leis do universo não tem sentimentos. Não existem sentimentos. O que existe são vibrações. Então, o que acontece? A gente chama de sentimentos, que são sentimentos de tristeza, que são sentimentos de raiva, que são sentimentos de angústia, depressão, mas isso no universo não são sentimentos, são vibrações baixas. Essas vibrações baixas é o que eu realmente sou, porque as minhas células, elas vibram com os meus pensamentos e com os meus sentimentos. Então, em todo momento, eu estou vibrando alguma vibração, algum sentimento, algum pensamento, eu estou vibrando. E esse meu sentimento, esse meu pensamento, ele manda mensagens para o universo. E se é um sentimento baixo, né, sempre de tristeza, de raiva, de angústia, o que acontece? Vai indo sempre para o mesmo lugar. Depois de um certo tempo, o universo ele faz uma leitura e ele codifica você. Então, você passa a ser ou uma pessoa por natureza ansiosa, ou uma pessoa por natureza triste, ou uma pessoa por natureza alegre. Porque esse seu pensamento, né, como o Dr. Souto diz, que 90% dos nossos pensamentos são os mesmos todos os dias, esses pensamentos, eles geram uma vibração, eles não voltam. E dessa vibração, eles transformam em algo. Então, se eu estou mandando vibrações para cá, baixas, essas vibrações vão gerar coisas negativas. Não tem como gerar coisas positivas com a vibração baixa, com pensamentos, com sentimentos baixos. Então, não adianta eu dizer que eu vou ser diamante
e que eu vou alcançar os altos níveis, se aqui dentro do meu coração isso não está falando. Não adianta. Então, com isso, o que vai gerar? É como muitas pessoas falam também nesse exemplo, uma frequência de rádio. Se eu quero coisas boas, eu tenho que sintonizar nos sentimentos bons e em tudo que é bom. E aí, diante dessa média que o universo tira, né, você passa a ser ou positivo ou negativo. Então, quando a pessoa quer uma coisa, né, que ela quer e ela não faz, então vão acontecendo muitas coisas, isso gera a ansiedade. Eu fui pesquisar o que significa a palavra ansiedade. O que é ansiedade? Alguém sabe o que é ansiedade? Hã? Medo do futuro. Muito bem. Palmas para Clara! Medo do futuro. Então, eu tenho medo. Eu quero fazer uma coisa, mas eu tenho medo que aquilo não aconteça. E eu fico sempre prevendo o futuro. Mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas se eu for, ou seja, eu estou com medo e eu fico prevendo o futuro. Então, ansiedade é quando a pessoa quer muito, muito, muito uma coisa, e aí ela tem pânico que aquilo que ela quer muito não ocorra. Ela fica com medo. A ansiedade e o medo, né, são juntinhos. Então, ela fica com pânico de que aquilo não aconteça. Então, como ela fica com pânico, o que acontece? Ela anseia. E a ânsia, né, daquilo é preocupação, é sofrimento, a pessoa fica sofrendo porque quer aquilo, porque não acontece, porque isso. Ou então, se acontecer aquilo, ela já está sofrendo hoje, a coisa nem aconteceu. Então, ela fica aflita, ela fica angustiada. Então, ela vai fazer o quê? Vibrações baixas. Se ela está ansiosa, ela está em vibrações baixas. E nas vibrações baixas, é o lugar onde as coisas não ocorrem. Eu quero que elas ocorram, mas eu mesmo faço com que elas não ocorram, porque eu estou com as minhas vibrações baixas. Então, como eu faço? Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar os meus hábitos emocionais para poder começar a ter vibrações altas. Aí aqui eu coloquei, né, esse menininho aqui, que pode ser menino ou menina, que é o que acontece muito, muito, muito hoje. Aqui nós temos uma pessoa, né? Aí aqui nós temos o quê? Isso aqui é uma pessoa, o rosto de uma pessoa. Aqui nós temos uma mente. E aqui nós temos um pensamento dessa mente. Então, o que acontece hoje? Hoje, as pessoas, elas pensam que elas são os pensamentos delas. Elas pensam que elas não são capazes, elas pensam que elas não nasceram para isso, elas pensam que elas só vão conseguir se o patrocinador dela ajudar, elas pensam que elas têm que ser extraordinárias para poder alcançar alguma coisa, elas pensam que aquilo não é para elas, o pai dela era pobre, a mãe era pobre, ela também vai morrer pobre. Então, as pessoas hoje viram os pensamentos dela, mas o pensamento dela é ela? Não, não é ela. E o que está pensando? É a pessoa? É a mente da pessoa. Quando a pessoa está pensando, ela está pensando com a mente. Ela não está pensando com o ser. Ela está pensando com a mente. E a mente traz milhões de tipos de pensamentos. Então, tem pessoas que, hoje em dia, tem coisas até absurdas, né? Que vem à mente da pessoa e a pessoa acredita que é aquilo. Então, tem pessoas que são tomadas por pensamentos do que os outros falam dela. Tem pessoas que são tomadas pelo que os pais falam delas. São pessoas que estão tomadas com pensamentos do que desde pequena, foi o seu pai e sua mãe repetindo, ou no meio em que viveu. Mas esse pensamento não é a pessoa. O ser, pessoa, é diferente do pensamento. Então, como eu pedi para vocês pensarem, né, um exemplo, todo mundo aqui pensou negativo.
Mas o pensamento que você pensou era você? Não era, não era. O pensamento que vem na nossa cabeça não somos nós. São pensamentos que vêm, e se a gente se transforma nesses pensamentos, o que acontece? São informações que a gente recebeu dos meios externos, ou de pai, de mãe e do meio em que a gente viveu, em que formaram um formação do que a gente pensa que nós somos. Mas nós não somos o pensamento. Nós somos um ser que foi criado por Deus. E esse ser que é criado por Deus, ele não tem limites. Então, quando a pessoa pensa que ela é um pensamento, ela está vivendo por informações externas. Informações que colocaram na mente dela. E a maioria, 90% dessas informações que colocaram na nossa mente é o quê? Mentira. Porque muitas coisas que colocaram na nossa mente é mentira. Nós somos pessoas capazes, nós podemos ser o que nós quisermos, nós podemos fazer o que quiser, mas o pensamento faz o quê? Limita. Se a gente se deixa guiar pelo pensamento, nós ficamos limitados e ficamos sem controle. Porque hoje, com essa educação que estão plantando, a pessoa pode acreditar que ela é uma borboleta, que ela é um cachorro, que ela é... A pessoa é realmente isso? Isso é um pensamento da pessoa. E ela está se transformando no pensamento dela. Só que esse já vai um cúmulo, né? Um absurdo. Mas tem muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia que só são pensamentos, que na minha visão, quem manda esses pensamentos é o inimigo, né? O inimigo. E a gente fica ali, habitolado naquele pensamento. E pega aqueles pensamentos também de coisas que já passaram, a gente teve uma vivência, uma experiência que não foi muito boa, e aí aquele pensamento sempre vem voltando na nossa cabeça. E a gente paralisa ali, não vai mais para frente, porque aquele pensamento, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei na For Life, muito tempo e tive muitos fracassos, então quase toda vez que eu ia fazer uma meta, eu pensava... Mas lá eu não vou conseguir, porque não consegui. Então, como diz o irmão Branham, que o nosso mentor José Benjamin Pérez deu mais ou menos uns 2 meses para trás, esse é um pensamento retrovisor, né? É um pensamento que é para trás. Aí você pega essa experiência passada e traz para o hoje. E aí você não avança, por quê? Você pega o passado, traz para o hoje e fica no mesmo lugar. Pega o passado, traz para o hoje e fica no mesmo lugar. Então, não avança. Então, nós temos que deixar de ter pensamentos retrovisores. Deixa eu ver mais aqui que eu tenho na minha lista. Deixa eu ver aqui. Tá. Para a gente conseguir conciliar a mente, né? A mente com o pensamento e com o ser, porque o ser, ele é a pessoa, ele é o coração, ele é a alma. Então, para que nós façamos as coisas que sejam, que cheguem aqui nessa linha, né, das frequências altas, nós temos que estar alinhado com pensamento, mente e coração, como disse o nosso líder Joaquim. Na maratona. Quando ele falou, eu disse, olha, tudo que eu ia te explicar. Que foi o nosso mentor que já nos ensinou isso. Então, nós temos que alinhar pensamento, mente e coração. E saber que a nossa mente não somos nós. A nossa mente foi feita para nos ajudar. A nossa mente é um instrumento que Deus colocou em nossas mãos para nos ajudar, mas a nossa mente não é a gente.
Então, para que eu esteja alinhado aqui, eu tenho que ter alguns sentimentos que também tem que estar alinhado. E aí, com isso, a gente pergunta, tá, e para eu estar alinhado? Mas eu fico com medo. E por que vem o medo? Porque eu não deveria ter medo. Por que vem o medo? Porque a pessoa não sabe quem ela realmente é. Então, quando ela não sabe quem ela realmente é, ela tem medo. Porque se um pé de manga, um caroço de manga, ele sabe que ele é manga, né? Ele é manga desde quando ele nasceu, ele é manga. Mas se ele sabe que ele é manga, ele não tem medo. Então, eu não sei quem eu sou. Por isso eu tenho medo. Porque eu não sei. Mas a partir do momento que eu sei, dentro do meu coração e da minha mente, quem eu sou, eu não tenho medo. Aí acontece de chegar aquele poder que é a fé. A fé, ela não é uma coisa forçada. O reverendo William Branham também já falou que a fé é uma coisa natural. Que a gente só levanta da cadeira, só fecha o olho, só faz, né? Levanta a mão porque a gente tem fé que vai fazer isso. Então, a fé é algo que é natural. Mas para eu alcançar essa fé que é natural dentro de mim, eu tenho que estar alinhado, mente, pensamento e coração, sabendo que eu tenho o controle dos meus pensamentos. Quando eu sei que eu tenho o controle dos meus pensamentos, que o fulano falou de mim, que eu não vou conseguir, que eu sou uma derrotada, que eu não vou prestar para nada, que eu nasci sei lá para o quê. E eu acredito nisso, então isso é o meu pensamento tomando conta de mim. Agora, se eu sei que o que ela está falando, eu não sou isso, então eu tenho o controle de escolher. E eu digo, eu não sou isso e pronto. Eu sou uma única coisa. O que Deus diz que eu sou. Né? Então, tudo que Deus diz que eu sou, acaba com tudo que qualquer pessoa venha falar de mim, com qualquer pensamento negativo que venha à minha mente. Mas eu tenho que saber que eu que controlo a minha mente, não a minha mente me controlar. E, para isso, tem muitas pessoas que fazem as coisas e querem mostrar, né? Querem mostrar que é isso, querem mostrar que é aquilo. E isso acontece quando? Quando a pessoa não sabe quem ela realmente é. Porque quem realmente é, que é justamente aqui, como disse o nosso querido irmão Branham, quem é realmente o que é, não fica falando. Quem realmente não fala. Aí aqui ele diz, na mensagem... O maná escondido. Quando você ouve esses homens se vangloriando, se alargando, traduzam, quem pode me dizer, alargando, engrandecendo, é porque eu sou João, é porque eu sou a Maria, é porque eu sou o Paulo, eu sou o Pedro. Então, não acreditem, porque se eles fossem, eles nunca diriam algo a respeito. Então, quem fala que é isso, que é aquilo, que eu faço e aconteço e tal, é porque realmente não é. Porque se ele realmente fosse, ele não falaria, ele simplesmente é. Quem quer mostrar é porque não é aquilo que quer mostrar. Tem o desejo, e onde há um desejo, sempre há a falta. Sempre onde há o desejo, há a falta. Tem outro aqui que ele falou também. Só mais esse. Só são 2 trechinhos. Esses homens que se vangloriam do que são, normalmente não são nada. Simplesmente. Palavras ali. Esses homens que se vangloriam do que são, normalmente não são nada. Nada do que dizem que são. Então, o que acontece hoje é que muitas pessoas querem preencher um vazio que já vem preenchido.
Um vazio que já vem preenchido. Só que elas desconhecem, porque elas se deixam influenciar por muitas informações, que é da sua infância, que é do que dizem dela e de todo o meio, e desconhece quem ela realmente é. Então, a maioria das pessoas não sabe quem realmente é. Então, para isso, né, todos os dias, o que nós temos que fazer? Ver o que nós temos realmente no nosso coração, o que Deus diz de nós e começar a colocar isso para fora. Mas uma coisa que também nos impede de colocar isso para fora é o ego. E o ego, ele é negativo. E o que é o ego, né? Eu pesquisei no Google, pesquisei em as coisas da psicologia e tal. Então, o meu entendimento sobre ego é a criação de uma pessoa, na verdade não é uma pessoa, é um personagem. Eu crio uma imagem, não um personagem, uma imagem de mim. Eu crio uma imagem de mim. Então, quando eu crio essa imagem de mim, que eu sou boazinha, que tudo que pedem de mim eu sempre ajudo, que eu sou a melhor pessoa do mundo. Então eu fico presa dentro desse personagem que eu criei. E isso é um tipo de ego. Porque eu estou presa aí nesse personagem. Né? Personagem, só quero falar personagem. Nessa imagem que eu criei. Eu também posso criar uma imagem de eu faço isso mesmo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E, né? Não mexe comigo não, porque eu sou a Adriana. Se tivesse mexido comigo, eu tinha feito isso, tinha feito aquilo. Tá. Então, não fez comigo não, irmão. Que se fosse comigo, não faz comigo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É porque, às vezes, a gente associa a palavra ego só a pessoas arrogantes, só a pessoas, né, que se acham que tem muito dinheiro. E o ego é uma coisa tão sutil que a maioria de nós temos, e eu digo por mim, que eu vivi presa a uma imagem que, depois que o Marlon veio e foi, né, fazendo essa transformação, eu vi que eu estava presa em uma imagem. E eu tinha que me libertar disso. E foi bem difícil. Por quê? Porque você vai se expor. Por quê? Porque a pessoa vai dizer que você a Adriana era tão boazinha, agora é ruim, agora ela não dá mais. Agora ela enriqueceu. Então, são várias coisas. Então, a gente tem que ver se a gente não está com um ego de uma imagem em que a gente criou de nós mesmos e estamos presos dentro dessa imagem. Porque se a gente está preso dentro dessa imagem, essa imagem não permite que nós sejamos o que Deus quer que a gente seja. Porque para zelar dessa imagem, para que ela não tenha sujeira, que ela esteja sempre limpinha e polida, a gente aceita fazer coisas que não queremos, a gente aceita ou faz... Ficar desconfortável por ficar confortável, ou ostenta, que é para poder sempre parecer para o outro, ou então finge coisas, aceita aquela pessoa na sua casa que você não queria que ela visite naquele momento. Então, muitas coisas a gente faz em nome dessa imagem que a gente criou de nós mesmos. Então, é bom a gente vigiar isso. E, para finalizar, graças a Deus, né? Para finalizar, não importa qual experiência de vida você tenha vivido. Você não é nenhuma experiência de vida que você viveu. Você tem que buscar lá dentro de você o que você realmente é, o que Cristo realmente quer de você, porque isso faz com que você seja uma pessoa congruente, que as suas ações falem o mesmo que a sua boca. E você fale ao mesmo sem nem falar nada. Né? Com a boca fechada, você fale muito mais do que sem falar alguma coisa. Mas que quando você fale uma coisa, seja justamente de acordo com a sua ação, que a pessoa ela vai tomar você a sério. Porque isso transpassa. Porque aqui, por exemplo, no negócio, nós temos que amar as pessoas, nós temos que querer ajudar elas, nós temos que
ter muitos sentimentos bons, né? Mas isso tem que estar onde? Dentro de nós, porque se for fingido, a pessoa sente. Então, For Life é um negócio muito fácil. O difícil é viver tudo que diz, né? Fazer For Life, o sistema educativo é muito fácil. Agora, eu ser For Life, aí já é outra conversa. Então, o que eu quero aqui que vocês repitam, que vocês digam, eu já sou tudo que eu quero ser. Bora lá, todo mundo. Eu já nasci com tudo que Deus quis para mim. Eu já nasci com tudo que Deus quis para mim. Eu já sou êxito. Eu já sou êxito. Eu já sou um platino. Eu já sou platino. Então, gente, nós já temos tudo, está tudo aqui dentro. Nós já somos tudo que nós queremos ser. Tudo, exatamente tudo. Tudo, tudo. Porque Deus fez a gente para a gente ser livre, fez a gente para a gente ser tudo que Ele pensou para nós. Tudo que Ele pensou para nós. Então, nós somos muito, não tem palavra para dizer quanto muito, de maiores do que um pensamento, do que uma circunstância e do que uma situação. Nós somos muito mais que vencedores. Isso nós estamos escutando, né? Muito recentemente, nós somos águias. Então, vamos voar!